Olá, professor Sérgio Mala, Estudo Play, trazendo um conteúdo muito importante para vocês. Hoje nós vamos falar da diferença entre linkage e segunda lei. Como eu posso descobrir? Primeiro vamos historiar. Segunda lei foi uma proposta mendeliana. Os genes não estariam ligados ao mesmo cromossomo, ou seja, uma célula, os cromossomos trariam os seus genes que não estariam ligados. Desta maneira, a segregação se daria de forma independente, ou seja, para onde o Azão for, pode levar o Bzão ou o Bzinho, do mesmo jeito, o Azinho pode levar o Bzão ou o Bzinho. Então, formaria os gametas Azão Bzão, Azão Bzinho, Azinho Bzão e Azinho Bzinho. Porém, esses gametas, que vão ocorrer sempre na mesma proporção, vai destoar quando os genes estiverem ligados ao mesmo cromossomo. Essa proposta foi dada por Morgan, onde ele fala que os genes ligados ao mesmo cromossomo. Ou seja, olha, o cromossomo traz os genes ligados. Então, quando o Azão se afastar de Bzão, Azinho se afasta de Bzinho. No caso da segunda lei, Azão não leva necessariamente Bzão com ele. Azinho não leva necessariamente Bzinho com ele. Mas no caso de linkage, nesta posição que nós chamamos de cis, para onde a vaca vai, o boi vai atrás. Perfeito? Dá uma olhada para mim aqui em termos de revisão. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Quantos genes? 4. Quantos cromossomos? 4. Estão ligados ou não ligados? Não ligados. Não ligados. Aqui embaixo, quantos genes? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. 4. Mas quantos cromossomos? Só 2. Porque os genes estão ligados ao mesmo cromossomo. Então, o caso de baixo é um caso de linkage, porque os genes estão ligados. E o caso de cima, segunda lei, porque os genes não estão ligados. Não é fácil? Aí veja só, na meiose, para formar os gametas, Azão se afasta de Azinho. Lembra que eles são alelos. Aí vai encontrar com um Bzão que se afastou de Bzinho. Então forma o gameta Azão Bzão. Pode também formar o gameta Azão Bzinho. Pode formar o gameta Azinho Bzão e pode formar o gameta Azinho Bzinho. Ou seja, nós temos quantos tipos de gameta? 4, que ocorrerão na mesma proporção. Então, quando eu tiver 4 tipos de gameta na mesma proporção, aí você diz, isso é um caso de segunda lei. Obrigado, professor Sérgio. Já no segundo caso, você vai ter 2 situações. Situação número 1, 2 tipos de gametas na mesma proporção. Azão Bzão, 50%, Azinho Bzinho, 50%. Por quê? Porque para onde a vaca vai, o boi vai atrás. Ó. A vaca é A, o boi é B. Azão e Bzão foi para um lado, Azinho e Bzinho foi para o outro. Ok? Azão e Bzão foi para um lado, Azinho e Bzinho foi para o outro. Neste caso aqui, estão ligados, mas não ocorreu crossing over. Veja só, todas as células que entrarem em meiose sofrem crossing. Todas as células que entrarem em meiose sofrem crossing. Porém, esse percentual, ele será determinado pela proximidade dos genes. Então, todas as células sofrem crossing. Vou ser mais ainda cirúrgico. Todos os 23 pares de cromossomo trocam pedaços entre eles. Saibam disso. Portanto, pessoal, numa ejaculação, 300 milhões de espermatozoides são lançados. Desses 300 milhões, nenhum é igual ao outro. Por quê? Porque ocorre crossing over, que gera
variabilidade genética. Então, aqui ocorreu sem crossing, porque não é todos os genes que trocam, não. São os genes mais distantes, maior taxa de crossing. Mais próximo, menor taxa de crossing. Eu vou te mostrar. No segundo caso, eu tive 4 gametas. E aí vem sua dúvida. Professor, o senhor falou, se tiver 4 gametas, é segunda lei. Calma. Se tiver 4 gametas, na mesma proporção. Se eu tiver 2 gametas em maiores proporções e 2 gametas em menores proporções, aí você diz, isso é um caso de linkage. Está corretíssimo, mas vamos operacionalizar isso. Por exemplo, aqui eu tenho gameta Azão, Bzão, que a gente chama de parental. Por quê? Porque está em maior proporção. E eu tenho um Azinho, Bzinho em maior proporção. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Ok? Porém, ocorre na meiose, na subfase paquíteno da prófase 1, um fenômeno evolutivo muito interessante chamado de crossing over, que é a troca de pedaços entre cromátides homólogas. Então pode haver essa combinação Azão com Bzinho e Azinho com Bzão, mas sempre em menores proporções. Então todos os gametas que forem obtidos por crossing recebe o nome de recombinantes. Bora testar? Vamos. Revendo o crossing, supondo 40% de crossing. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que 40% dessas células, desse organismo, sofreram crossing. Então, você bota com crossing. Tenha calma. Se 40% sofre crossing, com crossing, quanto é que não sofre? Quanto não sofre? 40% sofreu. Para 100 está faltando quanto? 60. Então eu vou dizer a você que é 60% sem crossing. Então veja, com crossing e sem crossing. É o momento de você aprender. Preste atenção. Se é 60% sem crossing, eu vou formar 2 tipos de gametas diferentes. Tá vendo aqui, ó? 2 tipos, não é? Metade de 60, 30. Então, esse gameta Azão, Bzão tem 30, certo? E esse Azinho, Bzinho tem 30. Não é? Metade e metade. Estou entendendo, professor. Agora, 40% com crossing. 40% com crossing? Sim, 40% com crossing. E se ocorrer crossing, o que é que eu vou ter? Ó? Eu vou ter, ó, veja só, Azão, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Toda célula que vai entrar em divisão, primeiramente, sofre na intérfase a duplicação do material genético. Não duplica o número de cromossomos, duplica o material genético. Então eu tenho 2 cromossomos, aqui eu tenho 2. Aqui está simples, aqui está duplicado. A meiose 1 é reducional. Eu separei 2 células, separando os homólogos, tá vendo? Ó? Azão, Bzão foi para um lado duplicado, Azinho, Bzinho veio para o outro lado duplicado também, ok? E depois eu vou separar as cromátides irmãs, ó, tá vendo? Que é a meiose 2, que é a meiose equacional. Lembrando sempre que essa é reducional e esta é equacional. Então, quando eu separei, veio o Azão, Bzão para cá, Azão, Bzão para cá. Então, 2 Azão, Bzão. Metade, né? Azinho, Bzinho para cá, Azinho, Bzinho para cá. Metade. Então, era 60%. Ficou 30% e 30%. Ok? Positivo. Do lado de cá, com crossing, foi 40%. Então, eu tenho Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Só que neste momento, olha o que ocorreu de lindo. Esta estrutura aqui, ó. Essa troca, essa sinapse aqui, ó. Isso aqui a gente chama de crossing. Crossing over, não é?
Então, o que é que eu tenho aqui? Eu formei o gameta Azão, gameta não, a célula Azão Bzão, Azão Bzinho, porque esse Bzinho foi para o outro lado. E do lado de cá, Azinho Bzinho, Azinho Bzão. Ok? Ok. Quando agora eu separar essa meiose, foi reducional. Quando eu separar as irmãs, eu vou passar aqui, ó, no meio, as cromátides irmãs, ó, Azão Bzão para cá, Azão Bzinho, opa, recombinante, professor, perfeito. Azinho Bzão, ó, recombinante, e Azinho Bzinho, parental, todos na mesma proporção. Ora, se foi 40, então ficou isso aqui com 10, esse com 10, esse com 10 e esse com 10. Então, cada um ficou com 10, já que é na mesma proporção. Porém, veja bem, o organismo sofreu cross em 40 e em 60 não sofreu. Se ele não sofreu em 60, ele produziu 30% Azão Bzão, 30% Azinho Bzinho. Somando os 30% Azão Bzão com 10% fica quanto? 40. Somando 30% Azinho Bzinho com 10% fica quanto? 40. Azão Bzinho, 10 e Azinho Bzão, 10. Aí eu digo algumas coisas mais a vocês. A posição do gene no cromossomo pode ser cis, quando de um lado eu tiver dominantes e do outro recessivo. Ou então trans, quando eu tiver um dominante e um recessivo e um dominante. E aí vem a parte mais interessante. Professor, cai nas provas como calcular a distância entre os genes. Ora, é muito simples. Calculando a distância entre os genes, só é somar os recombinantes. Então, se eu quiser saber a distância desse gene A para esse gene B, eu vou somar os recombinantes. E como é que eu vou saber que é os recombinantes? A questão vai dizer quanto foi de crossing que ocorreu. Então, neste caso aqui, os recombinantes foram Azão Bzinho e Azinho Bzão. Cada um vale quanto? 10. Então, some 10 com 10 dá quanto? 20. Aí você encontrou a distância entre os genes. Vamos aplicar para fechar? Vamos. Se aprendeu, você vai resolver. Um organismo produz gameta Azão Bzão em 20%. Ah, professor, como é que só sei um gameta eu vou saber do resto? Assim, ó. Se tem um Azão Bzão em 20%, gente, tem outro em 20%, não tem? Tem, porque é 2 de maiores e 2 de menores, professor. 20 com 20, 40. 40 para 100, falta quanto? 60. Então, divide por 2, 30 e 30. Por quê, professor? Porque é 2 de maiores e 2 de menores, não é? Aí eu digo, esquematize a célula. Aí eu faço um círculozinho, ó. Boto 2 tracinhos que são os cromossomos e esquematizo. Azão Bzão, aí eu coloquei o azão. Eu pergunto, 20% é maior que 30%? Não, professor, é menor. Se é menor, é recombinante, não é? É. Então, se é recombinante, é obtido por crossing. Então, o Bzão está do outro lado. Na frente do azão, Azinho. E na frente do Bzão? Bzinho. Esquematizei a célula. Agora eu sei que Azão Bzão é 20, ó, porque é crossing. Que é o outro? Azinho. Azinho quem? Bzão. Aí eu tenho agora o que, pessoal? O melhor, Azinho Bzinho. Aí eu tenho quem agora? Azão Bzinho e Azinho Bzão. Show, professor! Qual é a posição dos genes? Oxente, de um lado eu tenho Azão e eu tenho Bzinho e o do outro lado, Azinho e Bzão. Portanto, a posição é trans. E qual é a distância entre os genes? Soma dos recombinantes. Os recombinantes são de menores proporções, professor. 20 com 20. 20 com 20 deu quanto? 40. E aí, galera? Perceberam como é simples? Espero que vocês tenham gostado e espere também as próximas dicas de Sérgio Mala e Estudo Play. Um abraço para vocês.